Oi, gente, tudo bem? Deixa eu ajeitar aqui. Oi, Ana. Oi, Fê. Oi, Thiago. O pessoal tá chegando. Vamos esperar a nossa convidada. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo aí o áudio? Oi, Mara. Oi, Pati. Oi. Já chegou, já vai entrar. Vamos ver se eu fiz certo. Oi, Vanessa. Oi, já me vê? Vejo, tá carregando aqui. Hum. Olha, Agora até sim, eu tudo consigo bem. colocar um filtrinho aqui. Se eu soubesse, nem tinha usado a maquiagem. Tudo bem, Isabelle? Tudo bem, e você? Também, graças a Deus. Muito bom estar aqui com você. Ai, eu que agradeço. Muito bom estar com você também. O Bom, vou Conexão falar um Mara pouquinho. gerando novas conexões, né? Muito bom isso. Exatamente. Isso que eu ia falar, um pouquinho do Conexão antes da gente começar, né? Uhum. Esse canal que foi idealizado pela Mara Fávero, que junta uma porção de profissionais, né? São 30 profissionais que falam sobre diversos assuntos e todos com o objetivo de melhorar a vida das pessoas e aprimorar ainda mais o autocuidado, né? E que veio com essa questão da pandemia, essa ideia que ela colocou em prática. E aqui estamos nós, né? Sim. Nos reunindo Então, para tentar levar um pouco de foco em outra direção, né? certeza. Muito bom. Bom, eu vou me apresentar rapidinho. Para quem não me conhece, meu nome é Isabelle. Eu sou psicomotricista, com formação de base em dança, né? Sou mestre em ciências pela pediatria e trabalho, entre outras coisas, com o movimento integrador. E é sobre isso que eu falo aqui no canal. E Vanessa, por favor, se apresente também. Sim. Eu sou a Vanessa, né? Vanessa Borges, como eu sou mais conhecida. Ultimamente eu venho usando o meu nome completo, Vanessa Borges Ferreira, exatamente pelo tema que eu trabalho aqui hoje, que eu vou trazer para você, que é sobre constelação familiar. Eu sou psicóloga, eu tenho uma especialização em psicologia do comportamento e teorias alternativas. Mas com o tempo eu fui agregando outros tipos de conhecimento, outras estratégias que funcionaram para mim. Então eu entendi que poderiam trazer resultado para as pessoas em quem eu chegava. E eu comecei a fazer formação em programação neurolinguística, formação em constelação familiar, terapia de vidas passadas, e eu fui integrando tudo isso ao meu atendimento. Então hoje eu me intitulo psicóloga e terapeuta integrativa sistêmica, né? E hoje, o meu papel aqui é falar um pouquinho sobre constelação familiar. Então, conta pra gente o que é constelação familiar. Tá. Bom, eu sou apaixonada pelo tema, né? Espero conseguir transmitir isso de alguma forma para vocês. Constelação familiar é um trabalho onde nós voltamos o olhar para o sistema, né? Ou seja, o que é um sistema? Na verdade, se você for observar, a grosso modo, tudo é um sistema, né? Um grupinho de amigas que se formou na faculdade é um sistema. A que chegou antes, para que chegou depois. Às vezes tem um movimento dentro da sala, as pessoas trocam de carteira e se aproximam mais ou se distanciam, e aquilo gera um sistema. Então, pensando numa coisa bem simples, é um sistema. Mas o primeiro sistema onde nós fazemos parte é a nossa família, onde a gente nasce. Então, é o nosso sistema que nós chamamos de origem. Esse sistema reflete em tudo que eu vivo na minha vida, né? Então, a constelação familiar me faz olhar para todo o meu sistema e o que deste sistema
se manifesta na minha vida hoje. Muitas vezes eu estou seguindo movimentos que nós chamamos de movimentos automáticos ou cegos que já estão presentes na nossa família há muito tempo e eu apenas entro nesse movimento, me percebo seguindo como se eu não conseguisse ter controle sobre aquilo, né? Então a constelação familiar, ela tem o objetivo de me fazer tomar contato com questões que podem estar se repetindo sistemicamente e através disso elucidando, compreendendo, levando o que nós chamamos de um olhar amoroso ao que pode ter acontecido e que neste momento está sendo manifesto através de mim, né? E através disso eu começo a liberar essas sensações e consigo olhar para a minha vida, ou seja, ao invés de continuar seguindo um fluxo automático, eu consigo me voltar para a minha vida, tá? Dentro disso, acho que eu posso fazer mais uma partezinha, né? Pode, tá muito interessante. O Bert Hellinger, eu acho muito interessante fazer essa colocação, porque ele foi padre até os 60 anos. Eu sempre brinco quando eu vou falar de constelação, que assim, ele mudou de carreira aos 60 anos de idade, eu acho isso incrível, né? E aí ele se aposentou do celibato e foi estudar psicologia e estudou muitas teorias e formou a própria teoria, que é o que nós chamamos hoje de constelação familiar. E uma das coisas que ele observou, que fez muito sentido para mim, que foi o que me motivou a cada vez estudar mais sobre o assunto, compreender mais, e que eu percebo que vem trazendo muita cura, é você olhar para tudo que te acontece com um olhar de aceitação. Então é como se dentro da premissa da constelação familiar, a gente tivesse que exercitar este olhar de aceitação, né? Acho que um dos maiores desafios da humanidade é aceitar as coisas como elas são, né? Aceitar a vida, aceitar fatos, aceitar partidas, né? E ele traz essa compreensão que, ao meu ver, foi uma das compreensões que me trouxe mais clareza sobre o que era aceitar. Até então, eu só ouvia assim, tem que aceitar, tem que aceitar. E à medida que eu vou compreendendo constelação familiar, eu vou entendendo o que é aceitação. Dentro disso, ele trouxe 3 leis que ele chamou de leis de amor. A lei do pertencimento. Então, o que é pertencer? É ser parte, é se sentir membro de algo. Então, o primeiro lugar onde a gente pertence é a família, né? Então, se de alguma forma há uma exclusão, eu sou excluído ou excluo alguém, ou algum membro da minha família é excluído, por qualquer que seja o motivo, há o que nós chamamos de um efeito em todos que fazem parte desse sistema. De alguma forma, direto ou indiretamente, todos são impactados. Eu gosto de dar um exemplo que é assim, imagina, Isabelle, que você está andando pela rua. Você está passando aí pela rua. Aí você vê alguém que cai, né? Alguém que tropeça e cai. Essa pessoa te chama a atenção na hora, né? De modo geral, o que acaba acontecendo? As pessoas se dispõem a ir até essa pessoa e ajudá-la, né? Então eu costumo dizer assim, algo que acontece com uma pessoa que eu nem conheço me convida a agir, a fazer algo. Imagina quando isso está presente dentro do nosso sistema. Como isso influencia consciente e inconscientemente. Aí a gente tem a lei da ordem, de quem chegou antes para quem chegou depois. Essa ordem, ela é aplicada em tudo também. Se você for avaliar, né, na amizade, né, se você tem um grupinho de amigas, chega uma nova, aí a gente tem aquela tendência a dizer, quem é ela? Já chegou agora? Quer sentar na janelinha? A gente tem esse comportamento em tudo. Então essa lei da ordem se aplica a todos os sistemas que a gente faz parte, né? Mas dentro de uma família ele é muito importante, porque se de alguma forma a ordem é invertida, isso também pode causar um impacto grande aos membros dessa família. Por exemplo, se eu me torno mãe da minha mãe ou mãe do meu pai, né? Isso traz um impacto para todos e eu me tornando mãe da minha mãe,
quem é a minha mãe? Né? Eu fico sem mãe. E aí, dessa forma, eu vou fraco para a vida. Né? E a lei do equilíbrio entre o dar e o receber. A lei do equilíbrio é uma lei que rege em todas as trocas. Eu percebo essa lei se aplicando o tempo todo na nossa vida. E é interessante que a gente, às vezes, não se dá conta, né? Mas eu vou dar um exemplo. Se alguém chega e te dá de surpresa um presente, Isabelle, cheguei aqui, olha, eu vi isso aqui na rua, trouxe para você, né? Que tipo de sensação isso desperta? Como você se sente sobre ter ganho esse presente? Você sente um chamado a devolver, um chamado a retribuir? Como você se sente? Com certeza, eu teria vontade de retribuir isso. Uhum. Eu gosto de um exemplo, né? Teve um ano que no Natal um casal de amigos ligou e falou: vocês estão em casa? Vão ficar em casa? Estamos. A gente pode passar aí? Pode. Achei o máximo, né? Que legal, venham, né? Aí eles chegaram com presentes para mim, para o meu marido e para o meu filho. E eu fiquei tão sem graça, porque eu gostaria muito de retribuir, principalmente pelo evento, por tudo, e eu não tinha um presente para dar. Eu lembro que eu fiquei, assim, procurando uma oportunidade para poder retribuir isso a eles. Isso se chama equilíbrio. A gente tem uma tendência a querer ficar equilibrado. Não é sobre o valor. E não é diferente daquilo que a gente costuma dizer sobre se eu recebi, você tem que dar. Não é um ter, é um convite que o equilíbrio faz para que a gente tenha essa sensação É um de querer, troca. né? Isso, tem que vir como um querer. Todas as relações se dão assim? Não. Né? Muitas vezes acontece o desequilíbrio de um dar muito mais e receber muito menos. Né? E é aí que a gente vai gerando as nuances dentro da família e o que eu sou na minha família eu levo para minha vida em todas as minhas relações. No trabalho, em relacionamento amoroso, nas amizades, em todos esses cenários. Né? Então, toda vez que eu estudo e que eu compreendo um pouco mais sobre constelação familiar, eu vou aprendendo sobre mim, sobre a minha vida, me sinto evoluindo e vejo quanto mais isso faz sentido. Então, basicamente, isso é constelação familiar, tá? Só para eu concluir, ela é aplicada geralmente em processos em grupo ou individuais, né? Que pode ser uma constelação única ou pode ser um processo terapêutico onde você vai identificando questões daquele indivíduo e vai aplicando constelação familiar, que é feito através de frases que nós chamamos de frases de solução. São frases que nós identificamos o que está acontecendo, qual destas leis estão em desequilíbrio, e aí a gente vai aplicando estas frases, deixando elas ressoarem neste sistema, e por consequência vai trazendo o que nós chamamos de apaziguamento a este sistema e a situação que é trazida para ser constelada. É isso. Muito legal, muito legal. Eu sabia bem pouco sobre constelação familiar, mas eu estou encantada. E eu tenho uma pergunta. Pergunte. Como que funciona, né? Você falou que pode ser em grupo ou pode ser individual. Como que funciona na prática? Na prática, vamos lá. Em grupo, a gente precisa formar pessoas, formar um grupo, ou seja, eu convido aleatoriamente, eu faço convite para que pessoas que tenham interesse em serem consteladas ou apenas em assistir uma constelação venha, né, e se reúna para que através deste grupo a gente possa fazer uma constelação. Então, a pessoa que vai ser constelada traz um tema. Qualquer coisa pode ser constelada. Então, eu posso constelar meu casamento ou eu posso constelar uma casa que eu estou vendendo. Né? Eu quero energeticamente organizar e tudo, eu posso constelar. Então, qualquer tema pode ser colocado sob constelação, tá? E aí, em grupo, a situação é trazida, então a pessoa que vai constelar fala qual é o tema, e aí a gente convida pessoas que estão apenas para assistir, para entrarem como representantes do sistema dessa pessoa. E essas pessoas que não se conhecem começam a se colocar para sentir o campo.
E esse sentir o campo é algo muito próprio da constelação. Eu costumo dizer que esse foi o pulo do gato do Bert Hellinger, porque a constelação ela é muito influenciada por muitas teorias, mas foi bem influenciada pela teoria do psicodrama e pela teoria esqueci agora, do vilão, salvador e vítima, que eu me esqueci o nome. Mas essas duas teorias influenciaram muito por conta dos papéis. E então você pode observar que tem uma semelhança com teorias mais antigas. Qual é a diferença dessas teorias antigas para a constelação familiar? O Bert Hellinger percebeu que uma pessoa se colocando para sentir o campo da outra, mesmo sem conhecê-la, ele se conectava à essência do que aquela pessoa sente. E, portanto, conseguia trazer a realidade daquela pessoa para a constelação. Ou seja, não era uma interpretação. Eu não estou, eu acho que minha mãe falaria isso, eu acho que minha mãe sentiria isso. Não, é se conectando ao campo daquela pessoa. Esse foi o grande diferencial da constelação familiar. E no grupo, o grande barato é que a gente observa o grupo trazendo essas falas. Fica muito interessante. Muitas vezes a gente observa as pessoas dizendo assim, gente, até que a pessoa, até a postura que a pessoa assumiu é igual a minha mãe, igual ao meu pai, igual ao meu irmão. Isso é bem interessante porque traz toda a veracidade do processo, né? É muito difícil você descrever isso, só esse tipo de informação. Assistir faz toda a diferença. Então, eu convido, assim que for possível, né, as pessoas a assistirem uma constelação. Com certeza elas vão perceberem o que essa representação falada agora, na prática, como ela é bem significativa. Tem também a possibilidade de se fazer individualmente. Individualmente a gente usa ou bonecos ou âncoras, que são papeizinhos que a gente coloca no chão e a própria pessoa que está sendo constelada se coloca para sentir as pessoas que estão envolvidas na situação que ela está trazendo, né? Essa é uma outra forma. Muito legal. Pode contar comigo quando a gente puder se reunir. Eu quero participar, quero assistir uma vez Será para muito ver como que é. bem-vinda. Será muito bem-vinda. Obrigada. Vou ficar muito feliz. E, bom, já que eu já falei um pouquinho sobre o que é constelação, posso também fazer algumas perguntas? Pode, claro. Ótimo. Eu queria começar fazendo uma pergunta que eu acho que me traria, assim, compreensão também, porque a gente até bateu um papinho antes, eu entendi um pouco, e eu acho que até por eu ter tido tão, assim, foi tão elucidador, eu passei a olhar de um jeito que eu nem imaginava, né, para o que era o movimento integrador, e aí eu senti vontade de te fazer assim, você pode explicar o que é, primeiro, a psicomotricidade e como você trouxe isso integrando essa questão da dança? Sim. Na verdade, veio ao contrário. A dança chegou primeiro na minha vida e a psicomotricidade veio depois. Eu danço desde sempre, assim, que eu me entendo por gente, eu danço, né? Então, quando eu fui para a faculdade, eu fiz faculdade de dança, e depois na especialização que eu encontrei a psicomotricidade, eu pensei, eu encontrei ali o lugar da dança que eu queria, né? E eu vou explicar por que eu tô falando isso. Então, assim, a psicomotricidade, ela é uma ciência que estuda o homem por inteiro, através do movimento. Então, o aspecto afetivo, emocional e mesmo o aspecto motor, físico, através do movimento. Uhum. Então, todo o desenvolvimento do ser humano depende de alguma forma de algum tipo de movimento, né? A psicomotricidade ela é da área da educação física, por isso que ela é tida como ciência da saúde, né? E eu sempre achei que a dança era muito mais do que só entretenimento. Porque para a maioria das pessoas a dança é um entretenimento,
né? E isso não é ruim, não estou colocando isso como uma coisa ruim. Mas para mim não era só isso. Para mim, ela ia além disso, né? Eu me dediquei muitos anos ao ensino da dança, né, em si. E aí, quando eu encontrei a psicomotricidade, eu achei o ponto que faltava para eu conseguir colocar a dança como um propósito de saúde, né? E daí nasceu o movimento integrador. Então, a dança que eu falo, né? Essa dança que eu uni junto à psicomotricidade, pensando no desenvolvimento do ser humano, não é uma dança coreografada, não é uma dança de passos prontos que o professor ensina e o aluno copia, não é isso. É uma metodologia de dança que foi idealizada por Rudolf Laban, né? Ele tem um estudo muito grande sobre a qualidade do movimento. Então, ele fala sobre os fatores do movimento, né? Então, todo movimento tem 4 fatores, que é o peso, o espaço, a fluência e o tempo. Então, se eu faço o movimento de pegar uma caneta, ela tem um espaço que ela percorre, tem um tempo, tem uma força, né? E uma fluência. Então, qualquer movimento que você faça tem esses 4 fatores. E ele propõe a dança, quando você falou da constelação familiar, eu pensei muito nisso. Rudolf Laban, ele propõe a dança através dos movimentos que são naturais do ser humano, né? Então, o jeito que eu ando não é igual ao jeito que você anda. O jeito que eu levanto da cadeira não é igual ao jeito que você levanta da cadeira, né? Então, a partir desses movimentos cotidianos, movimentos que são naturais e que muitas vezes a gente nem pensa para fazer, a partir desses movimentos que eu vou descobrir quais são os meus passos de dança. Né? Então, essa metodologia do Laban, ela propõe jogos de experimentação, né? Então, a gente vai experimentar um movimento, o mesmo movimento rápido, e depois esse mesmo movimento lento. O que muda? Né? Que qualidades mudam? Que sensações que trazem essas mudanças? Né? Então, se eu vou fazer um movimento numa direção só, numa linha reta, que sensações que isso me traz? Que emoções que isso me traz? Se eu vou fazer um movimento numa linha mais curva, mais sinuoso, quais são os sentimentos, quais são as sensações? Então, está interligado o movimento junto com essa questão emocional, né? E também com a questão social, porque é uma dança que você pode, né? Não necessariamente, claro que pode ser feito sozinho, mas quando é feito em grupo, muitas vezes você interage com as pessoas, ou paralelamente, então eu vou fazer o mesmo movimento, eu vou ensinar o meu e vou receber o da outra pessoa, e vou aprender o da outra pessoa, e a gente vai fazer junto, ou então a gente vai fazer opostos, né? Então eu posso estar fazendo um movimento no chão, deitada no chão, e você faz um movimento de pé. Na hora que você vai para o chão, eu levanto. Então, tem essa conversa sem palavras, né? Através do movimento que acontece também entre as pessoas. E pensando nisso, né? Nessa metodologia de dança, foi que eu trouxe para a psicomotricidade, que eu uni as duas coisas, né? E aí criei, né, o movimento integrador, com o objetivo principal de ampliar a qualidade de vida das pessoas, né? Cada vez mais a gente está parado, cada vez mais a gente fica sentado na frente de um computador. Agora, com a questão da pandemia, então, nem se fala, né? A gente está recluso, tá a maioria das pessoas em casa, e aí o espaço é menor, o movimento é menor, vai ficando tudo pequenininho. Então, a gente precisa pensar nessa questão do movimento que está ligado à vida, né? Sim, sim. Então, não sei se ficou claro. Ficou. E você sabe que é interessante, eu acho que eu nem comentei com você isso, mas eu fiz dança também a minha infância toda, até os 20 anos.
Que legal. ficar insustentável na faculdade, né? Porque chega uma época que você começa a ter outras responsabilidades que fica realmente muito difícil. E a dança, para mim, assim, eu vejo você falando com esse amor, eu até me pergunto, e se eu tivesse ido para o lado da dança? Porque eu amo o movimento, eu adoro. Sabe que é muito legal isso que você está falando? Porque quando eu fui me decidir o que fazer na faculdade, eu até prestei psicologia, Ó, mas aí o coração falou mais alto e eu fui fazer a dança. interessante. É, a psicologia também me deu. Talvez eu tenha feito o movimento inverso, né? Eu não cogitei nada para dança, mas eu fiz outras opções e no fim das contas eu me rendi à psicologia. E eu acho que eu estou no lugar onde eu tinha que estar mesmo. Mas eu ainda me ligo muito, me conecto muito com dança. E eu entendo o que você quer dizer de como a dança pode ser só entretenimento, e só de ser um entretenimento é algo muito profundo, porque Sim, é um processo terapêutico a dança, independente de eu ter esse foco, né? Mas quando você traz essa abordagem, eu percebo como a gente pode usar muito mais profundamente e nem percebe. é verdade. É Então, verdade. você hoje, você comentou assim, né, como que se aplica, tem um público-alvo, tem idade, como que é? Não, não tem uma idade específica. Qualquer pessoa de qualquer idade pode fazer. O que muda é a proposta, né? Então, se eu vou trabalhar com crianças, eu vou fazer propostas mais lúdicas, né? Então, vamos supor que eu queira trabalhar a questão do tempo, né? O tempo rápido, o tempo lento, ou mesmo a pausa. E aí, unindo com a psicomotricidade, né? Isso vem na organização temporal, que vem no desenvolvimento lá por uns 5, 6 anos. Eu vou brincar de estátua, né? Ou então eu vou brincar com a troca de músicas, músicas mais rápidas, músicas mais lentas, né? Mas a estátua é o eleito preferido, né, das crianças para trabalhar esse tema. Se eu vou trabalhar com adultos, eu posso até brincar de estátua, porque a gente guarda lá dentro nossa criança, né? Sim, Mas eu posso já falar numa outra linguagem, né? A sim. gente pode aprofundar mais a questão do estudo mesmo dessa qualidade do tempo mais lento, do tempo mais rápido ou mesmo da pausa. Então, a metodologia é a mesma, os temas são os mesmos, tanto da dança como da psicomotricidade, mas a abordagem é diferente de acordo com a faixa etária que está participando ali naquele momento. Perfeito. E eu, uma vez, eu vou fazer essa colocação porque me chama assim, a atenção pela descrição que você trouxe. Eu participei de um grupo ativo de meditação ativa. E a meditação ativa, você né, não sei se fala que dança, você deixa o seu corpo fluir conforme a música. E aí você se libera para os movimentos como eles vierem. Então, se você quiser levantar o braço, você levanta. Se você quiser abaixar, levantar, você segue o que o teu corpo guiar de acordo com o som. É uma abordagem que conversa com esse trabalho que você falou? Tem alguma coisa a ver ou não? Tem sim. Porque, como eu falei antes, né? Não tem um passo a passo, né? Não sou Dá eu para como professora que integrar vou. tudo. Sim, não sou eu que vou definir o que você vai fazer. Então, eu posso até falar assim: ah, agora nós vamos fazer uma atividade, né? Quando eu trabalho partes do corpo, né? Então, eu faço isso muito com as crianças. Agora, nessa parte da música que a gente faz a estátua invertida. Então, quando eu paro a música, eu dou uma parte do corpo, e quando eu volto a música, só pode mexer aquela parte. Então, vamos supor que eu paro a música, eu falo braço. Então, quando eu ponho a música, só pode mexer o braço. Cada um vai mexer o braço do jeito que quiser. Não sou Que eu que legal, vou já vou fazer definir isso com meu como que vai filho. ser. É muito divertido, é muito Imagina, divertido. muito legal. Bom,
Bom, de tudo que você falou, assim, eu tinha anotado algumas dúvidas e eu acho que é isso, né? Não sei se quem está na live gostaria de fazer alguma pergunta para a Isabelle ou até mesmo para mim, não sei, né? Deixa. Tem duas perguntas aqui. Ah, tem? É, tem Ai, que uma legal. pergunta que está perguntando para mim se isso é aplicado nas escolas ou é uma terapia. Então, a dança, a metodologia do Rudolf Laban, ela tem um nome, né, quando é aplicado em escola, que se chama dança educativa, e geralmente é trabalhado com criança, né? Quando é trabalhado com adulto, ele chama de arte do movimento, não tem um nome específico, né? Mas que pode ser aplicado também em escolas de dança, né? A psicomotricidade, ela pode ser aplicada na escola e também é aplicado em consultório, né, em clínica, como terapia. E aí, a união dessas duas coisas, que foi o movimento integrador, né, ela pode ser aplicada das duas formas. Ou como uma forma, eu não gosto muito da palavra educativa, mas, assim, como uma forma mais livre, né, Uhum. sem uma queixa, a pessoa quer colocar o corpo em movimento e participar e dançar, Mexer né? o E esqueleto. evoluir e se autoconhecer. Isso. Mas pode ser também aplicada como uma terapia, né? Então, às vezes a pessoa chega com uma queixa e a gente vai conversar e aí, como na psicomotricidade, né, é feito avaliação para ver a questão do desenvolvimento, como que tá, e aí o movimento integrador é a intervenção dessa terapia. Entendi. Muito legal. Tem aqui uma pergunta para você. Uhum. Fazer uma constelação individual pode ajudar a relação entre mãe e filho ou tem que ser junto? Em grupo, talvez, né? A pessoa quisesse. É, Olha, constelação familiar sempre é útil, individual ou em grupo. O que eu costumo dizer, né? Quando eu estou no individual, é assim, tudo depende muito. Eu gosto muito dessa frase. O resultado, ele é totalmente proporcional à minha entrega, sabe? Então, seja no individual ou no grupo, a minha entrega vai garantir a minha colheita do processo. O que eu percebo de diferença entre o grupo e a individual? Primeiro, algumas pessoas têm muita dificuldade de contar as suas histórias em grupo. E muitas vezes, nos processos em que eu faço, eu nem peço que a pessoa conte a história. A pessoa nem conta a história. Às vezes, nem o tema que ela está constelando. A gente se coloca realmente só para o sentir. Tamanha a possibilidade de nos conectarmos ao que o campo traz, tá? Mas, geralmente em grupo, a tensão da pessoa se colocar ali na frente faz com que algumas pessoas não queiram participar. E aí a individual acaba chamando um pouco mais. No entanto, em grupo, o que eu percebo? O fato de eu notar alguém que eu não conheço se colocando para sentir o campo e trazer sentimentos, às vezes até alguma palavra, alguma fala, uma postura de uma pessoa que ela não sabe quem é, isso traz ali uma sensação de veracidade, uma coisa de energia muito importante para quem está sendo constelado. E o que é interessante? No grupo, muitas vezes, só da pessoa estar como representante, ou às vezes mesmo até assistindo apenas, essa pessoa se sente processando questões do próprio sistema. Então, a diferença do grupo para individual é apenas esse impacto de perceber e poder se curar mesmo não sendo a sua constelação. Tá? E poder perceber as atitudes, os comportamentos, as posturas que aparecem de pessoas que não se conhecem, colocando ali apenas o sentir do campo. Na individual, a pessoa que está constelando faz esse papel dos representantes do grupo. Tá? Ela se coloca para sentir, ela se abre, né, com esse olhar e se coloca no campo de quem está
representando a situação dela na vida. E o efeito é, assim, depende um pouco do que a pessoa está olhando. Então, eu mesma, no meu próprio processo, tem algumas questões que eu percebo que eu posso entrar em julgamento, que eu posso não me permitir uma entrega tão profunda. Então, eu me permito olhar isso numa constelação em grupo, entendeu? Então, para a minha vida, eu faço esse olhar. Quando a pessoa chega em mim, eu sempre deixo para que ela olhe o que ela se sentiria mais confortável, né? Se ela percebendo como o grupo traz ali, como ela vê fora as situações e o impacto que isso pode causar nela, né? E ao mesmo tempo ela tem que se expor para fazer isso. Ou em contrapartida, ela fazer esse exercício de se colocar nos campos, né? Se ela está pronta para não entrar em julgamento, para se abrir. Então, ambos têm benefícios incríveis. Os resultados podem ser os mesmos, aí depende muito mesmo da capacidade que a gente tem de não entrar em julgamento, tá? Mas eu tenho processos na minha própria vida incríveis, tanto na individual quanto na em grupo. Então, eu entendo que o resultado alcançado, eu gosto muito da seguinte fala: vai chegar para mim aquilo que eu preciso naquele momento. Então, eu não me preocupo muito se vai ser em grupo ou se vai ser individual. Claro que de vez em quando eu tenho a opção, então eu me entrego a essa opção, né? Eu me entrego ao que o momento me diz. Mas o que chegar em mim é o que eu estava precisando. É essa abordagem que eu gosto de seguir. Muito legal. Tem uma pergunta aqui que complementa isso que você está falando. Hum. Acho que é Fê. Ela pergunta assim, sobre a constelação familiar. Poderia falar mais sobre o campo que é criado? É algo energético? Então, o Hellinger chamou esse campo de campos mórficos. Eu acho que não tem como descrever isso sem falar que é uma energia. Só que é muito delicado porque muitas pessoas confundem com como que eu vou dizer, um campo espiritual, né? E bem no começo, quando eu comecei a estudar constelação, eu me apaixonei. E uma pessoa virou para mim e falou assim: é espiritismo? E aí eu falei: meu Deus, eu não sou nem espírita, já pensou se eu estou fazendo algo que eu não sei, né? E eu busquei muita informação sobre isso, porque eu sentia que eu precisava estar muito respaldada para eu só tocar aquilo que eu tô conhecendo, não ser desrespeitosa. E uma das coisas que eu pude compreender bem é a diferença entre o espiritismo e a constelação. Eu não sei explicar muito bem sobre o espiritismo, né? Porque eu não sigo a doutrina, até gosto, mas não sigo. Mas sobre a constelação, eu me coloco no campo de uma forma que eu sinto o que a pessoa, viva ou não, sente ou sentia. Então, o espiritismo, ele trata daquilo que já foi, né? Daqueles que já não estão mais aqui. A constelação, ela trata daquilo que ainda está aqui. Então, eu entro num campo morfoenergético. Ou seja, tem uma questão energética, sim, que rege, mas não é espírita, né? Então, é importante a gente tomar contato com essa diferença, tá? Porque é uma questão que cai muito, é uma questão que é pergunta de prova isso. Todo mundo pergunta, né? E eu mesma, eu fui uma das maiores questionadoras sobre isso, até que eu tivesse certeza. Acho que uma experiência interessante foi quando uma mãe de santo foi numa constelação e ela falou para mim: é diferente. Aí eu falei: tá bom. Acho que foi a coisa mais interessante que eu vivi nesses tempos, né? E que mais me chamou a atenção porque eu senti, inclusive, o universo me enviando informações das dúvidas que eu também tinha, né? Então, eu E ela sinto. tinha propriedade para te dizer, né? Tinha propriedade para dizer, e ela falou com toda a propriedade. É diferente, fica tranquila. E eu falei: ok, então agora eu tenho certeza, né? Então, sim, é um campo energético, né? Morfoenergético, tá falando da minha energia individual, mas é diferente dessa questão do espiritismo. Tá Bom, eu bom. até falei isso porque isso para mim era uma informação adicional importante, tá?
Não sei se eu Sim, respondi a não, eu acho pergunta. super importante. Até quando a gente estava conversando antes, eu tinha colocado essa questão, né? Se tem alguma relação com religião, né? Sim. Mas para mim tinha ficado super claro que não. Apesar do Hellinger Tem, ter sido padre, né? E eu vejo que ele trouxe alguns conceitos até do aprendizado com a religião que ele teve, mas eu não entendo que tem conexão com nenhuma religião, não que não possa ser usado, né? O Hellinger mesmo, ele trouxe uma fala que assim, eu estou trazendo esse conhecimento para a humanidade, como a humanidade vai usar, né? Então, se for para o bem, eu entendo que pode ser usado. Né? sim, com certeza. Uhum. Temos mais tempinho que tem perguntas. Eu acho que tem, né? Mas pelo menos, porque eu acho que quando dá uma hora cai, né? Eu acho que quando dá uns Cara, né? 50 e poucos minutos cai. Mas eu acho que ainda tem Temos, uns 10 temos uns minutinhos. minutinhos. Mas tem mais pergunta aqui para você. Ah, tá, manda. Quando uma pessoa se vê num papel, num outro papel da família, quando uma pessoa se vê num outro papel da família, basta perceber para ver esse equilíbrio? Ahn, boa pergunta. Foi da Ana, né, Ana? É, Ana, você sabe, eu vou compartilhar rapidamente a minha experiência. Eu gosto muito de trazer a minha experiência porque eu estou em processo há muitos anos. Eu sou psicóloga e uma psicóloga que está em processo há muitos anos. E eu me percebi invertida na minha família. Eu me percebi sendo mãe da minha mãe. E, claro, né, dadas as devidas proporções, tinha algumas coisas que eu era filha, mas em muitas coisas eu estava para ser mãe dela. E aí, num primeiro momento, isso me causou até um sentimento de revolta, porque eu falava assim, mas eu não quero. Aí as pessoas me diziam, mas você está. Aí eu falava, não, não tô mais. Né? E eu, na consciência, dizia, não tô mais. Mas o que é criado? A primeira coisa é o estado consciente. Quando eu tomo contato com essa realidade. Aí eu entro no processo de aceitação. Olha o Hellinger, quando ele dizia de aceitação. Porque, num primeiro momento, esse contato não é agradável você se perceber nessa posição de troca, né? De inversão. E aí, à medida que eu fui aceitando, né, digerindo que estava assim, eu pude me abrir para o processo de mudança. Não é apenas tomar consciência. Ele é um processo. A sensação que eu tinha é que eu estava com os pés. Eu imagino uma cena assim de cimento, sabe? Com os meus pés dentro do cimento e o cimento tinha virado concreto. E eu tive que quebrar esse cimento e fazer um movimento para ir para o meu lugar. Então não foi uma coisa tão simples. Eu teve digo que ter para. uma ação, Hã? né? Teve que ter uma ação. Teve, perfeito, perfeita essa colocação. Primeira coisa, consciência. Então, assim, muitas pessoas às vezes olham para a constelação como um processo mágico até. Porque às vezes acontece. Faz a constelação e puff, alguma coisa se resolve rapidamente. Geralmente, quando a coisa é mais simples, acontece mesmo. Dependendo da profundidade que a gente vai, eu preciso de um tempo maior e de ações mais conscientes e profundas, né? Então, nessa situação da minha experiência, a minha constelação, a primeira constelação que eu assisti foi a minha própria. E aí eu tive contato com essa questão. E foi nessa tomada de consciência, eu tive um processo de aceitar, porque eu não era muito assim, não, mais ou menos. E aí, depois que eu aceitei, eu comecei o movimento de voltar para a minha posição. E aí levou-se alguns anos, eu digo para você que foram 2 anos, da tomada de consciência até eu me perceber como filha. Quando eu me percebi na posição de mãe, às vezes eu não conseguia ser amorosa, não conseguia ser filha, receber carinho, porque eu estava para dar. E aí, depois de 2 anos, eu me percebi conseguindo receber. E aí eu falei, puxa, acho que eu tô no meu lugar. E aí deu uma paz, entende? Isso foi um Que legal. processamento, não foi uma coisa assim que aconteceu de um minuto para o outro. Na minha história, tá?
O Uhum. Hellinger tomava muito cuidado para dizer assim, cada história é uma história. E eu super respeito isso, porque é uma grande verdade. Isso foi o meu processamento. Pode ser que tenha alguém que faça uma única constelação e acabou, vai para o lugar, né? Mas o processo, ele não muda. Consciência, aceitação, ação. Não é só mágica. Ainda que seja mais rápido, todo esse processamento tem que acontecer. Sim, Não sei se eu fui muito clara, legal. Ana, né? Dá um Oi? feedback. Tem aqui mais uma pergunta para mim, Tá. da Ana também. A psicomotricidade ajuda na recuperação de doenças? Sim, não só na recuperação da doença. Na verdade, a psicomotricidade ela vai avaliar o que está com defasagem. Então, a psicomotricidade ela é dividida em 7 bases, mas para estudo e para avaliação. Né? Então, tem o tônus, equilíbrio, organização espaço-temporal, lateralização, vou lembrar de todas, noção de corpo, praxia global, praxia fina, 7. Então, quando existe uma doença, né, principalmente as doenças crônicas ou doenças que se prolongam por um certo tempo, essas bases elas entram em desequilíbrio. Uhum. Né? Então, quando a gente é pequeno, elas vão acontecendo o desenvolvimento uma seguidinha da outra, mas depois, lá para os 13, 14 anos, tudo teoricamente já está desenvolvido. E a Uhum. partir daí a gente vai aprimorar, né? E manter. E aí, quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo, né? Alguns movimentos, algumas qualidades, né? Algumas capacidades. Estou me sentindo Então, assim. imagina! Então, quando a gente adoece ou quando tem uma doença crônica que permanece por ali por anos e anos e anos, com certeza, algumas dessas bases, elas se perdem, né? E entram em desequilíbrio. Então, a Uhum. psicomotricidade, ela vai avaliar qual a qualidade de desenvolvimento dessas bases todas, né, naquele momento da sua vida, e trazer propostas para que seja recuperado o que se perdeu ou desenvolvido, porque às vezes, mesmo a gente na fase adulta, a gente apresenta algumas dificuldades que a gente não entende muito bem o que, que é, e aí quando você vai lá na clínica psicomotora, você descobre que alguma coisa do seu desenvolvimento ficou um buraco, ficou uma falha. Né? Então você trabalha essa falha, desenvolve aquilo que faltou desenvolver, né? E isso ajuda a recuperação. Na verdade, assim, não é a recuperação da doença. Então, vamos supor, pensar em doença crônica, eu tenho diabetes. Entendo. Não necessariamente a sua diabetes vai melhorar, mas as condições físicas que a diabetes te traz vão ser melhoradas porque você vai trabalhar a qualidade de vida. Né? Perfeito. Então, a psicomotricidade não cura a doença de ninguém, mas ela traz um equilíbrio, né? Tanto na parte física, que reflete no emocional e no social também. Então, ela traz uma melhora da qualidade de vida e isso volta, como também melhora na questão da doença. Perfeito. Perfeito. Faz muito sentido. Eu falei, né, que eu já tô sentindo, porque é interessante como... Eu acho que talvez porque eu sempre tive uma consciência corporal muito grande, por ter feito muitos anos dança, e hoje eu me percebo com certas limitações, né? Dói algumas coisas que não doíam, você vai fazer um negócio e de repente você fala, ih, fisgou. Então, é interessante porque, inclusive, me faz perceber que quando você dança, os movimentos são... você não se sente fazendo um exercício. Então, eu acho que essa sensação que a dança traz me faz muita falta e me convida agora a revisar por que eu não retomo. Claro que a gente sabe que o momento não está promovendo muito isso, mas
me faz olhar para como eu preciso voltar a dançar. Nossa, eu tô super Que bom, inspirada. fico feliz. E isso que você falou da dança, da questão do exercício, tem aí uma grande discussão já que acho que desde que o mundo é mundo, né, acontece, que a dança é esporte, dança faz parte da educação física, né? Tanto que quando eu estava na faculdade teve um grande movimento porque é, o Conselho da Educação Física queria puxar a dança, né? Uhum. E aí acabou que não entrou na educação física, né? Porque a dança ela é considerada arte. Então, não é nem melhor, nem pior, né? É diferente, né? A Uhum. atividade física, como a educação física, a ginástica, os esportes, tem um objetivo. A dança tem outro objetivo, né? A arte, ela mexe com sentimento, mexe com emoção, mexe com comunicação. Então, tem um outro objetivo e, com certeza, é uma opção muito boa para quem não se vê numa academia fazendo musculação, né? Sim. Ou no esporte, com E o bola, essas coisas. interessante é que um não impede o outro. Um não Sim, impede o outro, né? É exatamente esse o exato. ponto. A dança, para mim, sempre foi algo que na verdade, de desconexão com o mundo. Assim como assistir um filme é um lazer, dança também para mim sempre foi lazer. Sempre foi uma coisa impressionante. Tinha uma pergunta da Fê, o Errara novamente. Eu não sei se foi a que eu já tinha respondido, mas Foi, eu foi. vi aqui que ela Ah, entrou agora de novo, a mesma pergunta. ok. Essa questão da arte, né? A dança, o cinema, o filme, como você falou agora, o cinema, né? A gente viu, principalmente no comecinho da pandemia, lá, né, há um ano atrás, como fazia falta na nossa vida, né? Porque muitas pessoas se viram em casa, fechadas, né? E aí estourou aquele boom de lives, de cantores, de artistas, de atores fazendo monólogo, e a gente consumiu aquilo enlouquecidamente, né? Então agora deu uma acalmada, mas a arte ela é essencial, né? Você sabe que eu acho que isso fez a gente se voltar para dentro, né? A gente foi obrigado. E aí, quando você fala de arte, a arte é isso, né? Assumir dançar, né? Muitas pessoas têm vergonha de dançar. Por quê? Porque é assumir aquilo que está dentro. É um pouco do assumir aquilo que a gente às vezes não assume, né? Eu sou super cara de pau. Onde eu chego, se tocar uma música, eu danço, né? Então, mas é porque isso tá na minha raiz, né? Muito desde criança eu me adaptei a isso. Mas com certeza eu fiquei muito feliz de poder fazer essa live, de estar aqui participando com você, porque eu ia falar de algo que eu amo, né? Que é dança. Então, dança e constelação, pronto. A junção perfeita, né? Adoro. É verdade. Eu adorei, adorei também essa conversa com você. Como eu falei, eu ia fazer psicologia e acabei indo para o caminho da dança, mas é uma área também que eu tenho muito carinho. Quem sabe um dia, quando eu me aposentar, que eu vou ter mais tempo, eu vou para psicologia para aprendizado próprio. Ah, que legal! Será muito bem-vinda. Com certeza já vai trazer muita bagagem de desse seu aprendizado. Eu acho que agora a gente está meio que estourando aí no tempo, né? Eu tô de olho aqui no relógio, realmente. Eu gostaria de agradecer. Eu vi que várias pessoas que eu conheço foram entrando, né? Como a gente estava em duas querendo falar dos dois assuntos, eu não me permiti interromper, mas eu vi que a Elaine entrou, eu vi que a. Ai, gente, bastante gente. Aqui algumas pessoas eu vejo que tá com o nome. Olha, o sucesso entrou aqui, né? A Sônia, Ju. Gente, muito obrigada, Ivan. Né? Não sei se você viu alguém aí também. Quer agradecer a Rosana, tudo bem? Nem sei se as pessoas ainda estão. Jé, obrigada, Pati, obrigada por ter entrado. Fernando Errara, obrigada pelas perguntas. A Ana, né, que foi outra pessoa que fez também pergunta, muito obrigada. E, em especial, Isabelle, muito obrigada por poder estar aqui com você hoje. E obrigada, Mara, que
nos proporcionou esse encontro, né? Um encontro que eu chamo de amor, um encontro de luz. E eu gostaria de fazer uma colocação específica, que é o que nós estamos vivendo hoje, é um momento de muita dor, de muito peso. E eu entendo que o nosso papel é contribuir como nós podemos. E isso aqui é essa reunião para falar de amorosidade, de cura, de como encontrar um caminho de cura. Eu entendo que é o remédio que nós temos para oferecer agora. Então, eu deixo aqui esse remédio, minha gratidão de ter podido participar. Obrigada, Isabelle. Obrigada, Marinha. Mas agradeço muito também essa troca que a gente teve. A gente não se conhecia até então, Não, né? você viu que delícia, né? Então, sou muito grata por fazer parte desse grupo. Foi uma delícia essa conversa de hoje. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente. E é isso. Vamos nos despedindo. Vai terminar nosso tempo. E para fechar, a gente tem um canal lá no YouTube, que é o Conexão Mara. Todo dia tem vídeos curtinhos, de mais ou menos 5 minutos, com assuntos diversos. Com certeza, algum assunto vocês vão ali aproveitar do que está sendo falado. Então, passa lá, assiste, compartilha, tá bom? Então, Perfeito. muito obrigada, Vanessa. Muito obrigada, gente. Obrigada aí, Leônida. Beijo também. Né? Se faltou eu falar alguém, luz, coração aqui para vocês, tá? Beijos. Obrigada, Isabelle. Obrigada. Tchau, Tchau, Maria. gente. Tchau.